Autoridade: na antiguidade, aqueles que eram citados como excelentes no manejo do exército eram capazes de impedir as forças avançadas e de retaguarda do inimigo de se conectarem, os muitos e os poucos de dependerem uns dos outros, os nobres e os inferiores de virem em socorro uns dos outros, os escalões de nível superior e inferior de confiarem uns nos outros, as tropas a serem separadas, incapazes de se reunirem, ou quando reunidas, de não serem bem ordenadas. Sun Tzu, século IV a.C. Inverso. Dividir suas forças como uma forma de criar mobilidade pode ser uma poderosa estratégia, como Napoleão demonstrou com seu flexível sistema de unidades, que lhe permitia atacar o inimigo imprevisivelmente de diversos ângulos. Mas para seu sistema funcionar, Napoleão precisava da coordenação exata de todas as suas partes e controle total sobre os movimentos delas, e seu objetivo era basicamente unir as partes para dar o golpe principal. Na guerrilha, o comandante dispersará suas forças para que sejam mais difíceis de atacar, mas isto também exige coordenação. Um exército de guerrilha não pode ter sucesso se as partes forem incapazes de se comunicar umas com as outras. Em geral, qualquer divisão de suas forças deve ser temporária, estratégica e controlada. Ao atacar um grupo a fim de semear divisão, cuidado para que seu golpe não seja forte demais, pois pode ter o efeito inverso, fazer com que as pessoas se unam em horas de grande perigo. Esse foi o erro de cálculo cometido por Hitler durante a Blitz de Londres, sua campanha de bombardeios destinada a expulsar a Inglaterra da Segunda Guerra Mundial. Com a intenção de desmoralizar o público britânico, a Blitz só os fez mais determinados. Eles estavam dispostos a sofrer danos a curto prazo a fim de derrotá-lo a longo prazo. Este efeito de união foi, em parte, consequência da brutalidade de Hitler, em parte, o fenômeno de uma cultura disposta a sofrer pelo bem maior. Finalmente, em um mundo dividido, o poder estará em você manter seu próprio grupo unido e coeso, e sua mente clara e focalizada em seus objetivos. A melhor maneira de manter a unidade talvez seja a criação de entusiasmo e estado espírito elevado, mas, embora o entusiasmo seja importante, com o tempo ele naturalmente mingua e, se você tiver de depender dele, vai fracassar. Defesas muito melhores contra as forças de divisão são o conhecimento e o pensamento estratégico. Nenhum exército pode ser dividido se estiver consciente das intenções do inimigo e puder dar uma resposta inteligente. Como Samuel Adams descobriu, a estratégia é o único escudo e a única espada em que você pode confiar. 18. Exponha e ataque o lado frágil de seus adversários. A estratégia é crucial. Quando você ataca as pessoas diretamente, enrijece a resistência delas e dificulta muito sua tarefa. Há um jeito melhor: distrair a atenção de seus adversários para a frente de batalha, em seguida atacá-los pela lateral, por onde menos esperam. Ao atingi-los ali onde eles estão frágeis, sensíveis e desprotegidos, você cria um choque, um momento de fraqueza que pode explorar. Atraia as pessoas para uma situação difícil, expondo seus pontos fracos, em seguida atire pela lateral. A única maneira de adversários teimosos mudarem de posição é abordando-os indiretamente. Girando o flanco. Em 1793, Luís XVI e sua mulher, Maria Antonieta, o rei e a rainha da França, foram decapitados por ordem do novo governo que assumiu depois da Revolução Francesa. Maria Antonieta era filha de Maria Teresa, imperatriz da Áustria, e com sua morte os austríacos se tornaram inimigos inabaláveis da França. No início de 1796, eles se preparavam para invadir o país pelo norte da Itália,
que na época era uma possessão austríaca. Em abril desse mesmo ano, Napoleão Bonaparte, aos 26 anos, recebeu o comando do exército francês na Itália e foi encarregado de uma missão simples: impedir que estes exércitos austríacos entrassem na França. Comandados por Bonaparte, pela primeira vez desde a Revolução, os franceses não só foram capazes de manter uma posição defensiva, como partiram para a ofensiva com êxito, empurrando os austríacos com firmeza para o leste. Por mais chocante que fosse perder para o exército revolucionário, era uma total humilhação ser derrotado por um general desconhecido em sua primeira campanha. Durante 6 meses os austríacos enviaram exércitos para derrotar Napoleão, mas ele forçava cada um deles a recuar para a fortaleza de Mantua, até que finalmente esta praça forte estava entulhada de soldados austríacos. Deixando uma força em Mantua para não deixar os austríacos saírem dali, Napoleão estabeleceu sua base ao norte, na cidade-eixo de Verona. Para os austríacos vencerem a guerra, teriam de dar um jeito de expulsá-lo de Verona e libertar os soldados famintos presos em Mantua. E o tempo estava se esgotando para eles. Em outubro de 1796, o barão Joseph de Alvinczi recebeu o comando de cerca de 50.000 soldados austríacos e a missão urgente de expulsar os franceses de Verona. Um experiente comandante e esperto estrategista, de Alvinczi estudou a campanha italiana de Napoleão com cuidado e acabou respeitando o inimigo. Para derrotar este brilhante e jovem general, os austríacos teriam de ser mais flexíveis, e de Alvinczi pensou que tinha a solução: ele dividiria seu exército em 2 colunas, uma sob seu próprio comando e a outra sob as ordens do general russo Paul Davidovich. As colunas marchariam separadas para o sul, convergindo em Verona. Ao mesmo tempo, de Alvinczi lançaria uma campanha de blefes para fazer Napoleão pensar que o exército de Davidovich era pequeno, na verdade tinha 18.000 homens, uma mera força de repressão para proteger as linhas de comunicação austríacas. Se Napoleão subestimasse Davidovich, o general russo enfrentaria menos oposição e seu caminho até Verona seria mais fácil. O plano de Alvinczi era apanhar Napoleão entre as mandíbulas destes 2 exércitos. Os austríacos entraram no norte da Itália no início de novembro. Para a satisfação de Alvinczi, Napoleão parecia ter se deixado enganar. Ele enviou uma força relativamente ligeira contra Davidovich, que prontamente deu aos franceses na Itália sua primeira derrota real e começou seu avanço em direção a Verona. Enquanto isso, o próprio de Alvinczi avançava até um ponto não longe de Verona e se posicionava para cair sobre a cidade pelo leste. Ao examinar seus mapas, de Alvinczi sentiu prazer em seu plano. Se Napoleão enviasse mais homens para interceptar Davidovich, enfraqueceria Verona contra de Alvinczi. Se tentasse bloquear a entrada de Alvinczi vindo do leste, enfraqueceria Verona contra Davidovich. Se buscasse reforços de suas tropas em Mantua, libertaria até 20.000 soldados austríacos presos ali e eles os engoliriam pelo sul. De Alvinczi também sabia que os homens de Napoleão estavam exaustos e famintos. Tendo lutado durante 6 meses sem descanso, eles estavam no limite de sua resistência. Nem mesmo um jovem gênio como Napoleão poderia escapar dessa armadilha. Dias depois, de Alvinczi avançou para a aldeia de Caldiero, na soleira da porta de Verona. Ali ele infligiu outra derrota às tropas francesas enviadas para interceptá-lo. Depois de uma série de vitórias, Napoleão agora tinha perdido 2 batalhas, uma atrás da outra, o pêndulo oscilara contra ele. Quando de Alvinczi se preparava para seu salto final sobre Verona, recebeu notícias confusas. Ao contrário de todas as previsões, Napoleão havia na verdade dividido seu exército em Verona, mas,
em vez de enviar partes dele contra Dealvinze ou Davidovich, ele havia colocado em marcha uma força consideravelmente grande para algum ponto do sudeste. No dia seguinte este exército apareceu nos arredores da cidade de Arcula. Se os franceses atravessassem o rio até Arcula e avançassem alguns quilômetros para o norte, cruzariam diretamente a linha de comunicações e de retirada de Dealvinze, e poderiam se apoderar de seus depósitos de suprimentos em Vila Nova. Ter este grande exército francês em sua retaguarda era mais assustador. Dealvinze foi obrigado a esquecer de Verona por enquanto e marchar às pressas para o leste. Ele havia recuado na hora certa e conseguiu deter os franceses antes que pudessem cruzar o rio e atacar Vila Nova. Durante vários dias os dois exércitos se engalfinharam em um combate feroz pela ponte de Arcula. O próprio Napoleão liderou diversos ataques e quase foi morto. Uma parte das tropas que bloqueavam Mantua foi despachada para o norte a fim de reforçar os franceses em Arcula, mas o exército de Dealvinze se escondeu e a batalha ficou estagnada. No terceiro dia de luta, os soldados de Dealvinze e suas linhas reduzidas pelos incansáveis ataques dos franceses preparavam-se para outra batalha pela ponte quando, de repente, ouviram trombetas soando do flanco sul. Uma força francesa tinha dado um jeito de atravessar o rio sob a ponte e estava marchando em direção ao flanco austríaco em Arcula. O som das trombetas foi rapidamente substituído por gritos e o zunido de balas. O súbito aparecimento dos franceses em seu flanco foi demais para os exaustos austríacos. Sem esperar para verem o tamanho da força francesa, eles entraram em pânico e fugiram de cena. Os franceses em peso atravessaram o rio. Dealvinze reuniu seus homens o melhor que pôde e conseguiu liderá-los para o leste em segurança. Mas a batalha por Verona estava perdida e com isso o destino de Mantua estava selado. De algum modo Napoleão conseguirá arrancar a vitória de uma derrota. A batalha de Arcula ajudou a forjar a lenda de sua invencibilidade. Interpretação: